Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 8 de abril de 2023, Vigília do Senhor, Sábado Santo. E o Evangelho que nós temos é tirado de Mateus 28, de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo, sei que procuras Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a vigília, dia Sábado Santo, há um mistério na Semana Santa e há uma dificuldade da gente às vezes pensar, refletir e rezar tudo isso. Nós nos deparamos com um grande mistério. Há uma grande dor na Sexta-feira da Paixão, há um silêncio no Sábado Santo, tanto que é um dia que a gente não sabe o que faz com ele, a gente fica inventando aí coisa para lá e para cá, mas a gente não sabe o que a gente faz com o Sábado Santo. A gente não tem nada, porque é o dia que Deus está morto. É o dia em que Jesus está morto. É o dia em que nós estamos de luto. E não temos ainda a experiência da ressurreição. Ainda não atravessamos a madrugada do sábado para domingo. E aí nós ficamos sem saber o que fazer com isso. É o tempo necessário para a gente sair de um estado de muita dor e sofrimento e recuperar a vida e a esperança. Mas existe um tempo para isso. A gente não consegue fazer isso de um dia para o outro. Há um período em que eu me deparo com a tragédia de viver e eu preciso de um tempo até chegar o momento da alegria da ressurreição e da vida que segue. Há um momento em que a gente tem percas e algumas a gente nunca se recupera, né? Umas a gente nunca é mais o mesmo, né? Lembro do meu avô, da minha mãe, de alguns padres amigos, e a vida é assim, uns pedaços vão arrancando da gente. A gente nunca é mais o mesmo diante de certas experiências. E o Evangelho dessa vigília nos traz Maria Madalena e a outra Maria, que são pessoas que ainda de madrugada, no primeiro dia da semana, vão em direção ao túmulo. Elas ainda estão procurando Jesus. Elas não desistiram de Jesus. Para essas mulheres, mesmo nas trevas, elas ainda estão procurando uma fonte, estão procurando alguma coisa. Por isso, há esse caminhar delas em direção ao túmulo, um túmulo vigiado por soldados ainda, que é estranho, para que vigiar um túmulo de quem está morto? Viu? De quem está morto, é o que? Medo dos discípulos roubar o corpo, mas está enterrado, eles que enterraram. Então não tem muito sentido e lógico essas guardas. Mas existem anjos, esses anjos aparecem, são seres misteriosos, de roupas brancas, iluminadas. Eles aparecem, arrancam a pedra, sentam diante da pedra, os guardas ficam como se estivessem mortos, desmaiados de medo. Ele conversa com as mulheres e começa a orientar. Vocês estão procurando Jesus? Estamos, não está aqui, ressuscitou. Ele havia falado isso para vocês, não havia?
Então vai lá, diz para os outros que vão para Galileia, lá eles irão se encontrar. Viu? E elas entendem o que nós temos. Nós temos duas mulheres que começam a fazer a experiência do ressuscitado porque não desistiram de Jesus. Maria Madalena é uma mulher que não desistia de Jesus, mas ainda não encontrou Jesus e está na luz e ainda o procura onde está enterrado. Natural e normal. Não é fácil você acreditar num ensinamento de Jesus, sendo que você não tem referência histórica sobre isso. E os anjos dão essas orientações. Essas mulheres agora, elas se tornam, têm a missão de se tornarem testemunhas de uma experiência que elas fizeram com um ser misterioso. Com anjos que arrancaram a pedra, que estão ali, que os guardas estão como desmaiados. E ele convida, venham ver. Venham ver, você faça a experiência e descubra que ele não está aqui. É o convite do anjo, desses anjos misteriosos, desses seres misteriosos. Entra aí, olha, está falando, ele não está aqui, ressuscitou. Viram testemunhas, vai lá dar testemunho. No caminho, o próprio Jesus aparece e convida, alegrai-vos. E elas estão alegres, porque a morte, ali não acabou a história. Encontrar o túmulo vazio significa que não acabou a história, não acabou a realidade. Encontrar o túmulo vazio significa, espera aí, então a vida, a morte não é absoluta. O estado de morte desapareceu. E onde é que está a vida? A vida está em quem faz a experiência e se torna testemunha. E começa a dar testemunho da experiência que fez. Nós fomos procurar Jesus no túmulo e a experiência que nós fizemos ao encontrar anjos é que ele não está lá. E o anúncio é que ele ressuscitou. E a gente vai se reencontrar na Galileia. E por que a Galileia? Porque foi lá que Jesus começou sua atividade. Encontrar-se com Jesus na Galileia, ressuscitado, significa que a missão de quem fez a experiência do ressuscitado se torna testemunho, é começar onde Jesus começou e fazer o trajeto de Jesus. É dar continuidade àquilo que Jesus iniciou. É dar continuidade àquilo que Jesus começou. Por isso o Evangelho de hoje é esse desafio para nós, que às vezes nos sentimos como se estivéssemos numa sexta-feira da paixão. Há momentos na vida que são assim. Você vai perdendo tudo e você pensa, não tenho nada. Eu não preciso viver. Não tem sentido continuar aqui, eu não tenho nada, não tenho ninguém. E o trem não vai, como é que a gente vive? Não vai, não tem jeito. Viu? Aquelas experiências da vida que você olha, não tem saída. E aí a gente vai procurar a morte, a gente descobre que o túmulo está vazio. E eu preciso ouvir alguém que me diz, não está aqui, você está procurando o lugar errado. Vai procurar a vida, vai dar testemunho. Até eu encontrar com Jesus, e Jesus me chega e diz para mim, alegrai-vos. E as mulheres se apegam a Jesus e ele diz, vai lá, diz para eles que a gente vai se encontrar na Galileia. Diz para eles que lá a gente vai se ver. E lá nesse encontro com o ressuscitado, nós vamos dar passos para a vida. Nós vamos fazer o nosso caminho. Nós vamos construir alguma coisa, vamos dar continuidade àquilo que a gente fez. Por isso, nesse dia em que nós fazemos essa vigília, nós somos convidados a pensar no processo que eu preciso para me encontrar com o ressuscitado e me livrar dos túmulos da vida, dos túmulos vazios. E descobrir que a minha experiência de fé, a minha vida de oração, tem que me levar a fazer o mesmo trajeto que Jesus fez. Nós, no decorrer dessa semana, fomos vendo muitos personagens. A gente acompanhou Pedro na sua angústia, no seu sofrimento, na sua busca, na sua confusão. Nós acompanhamos o discípulo amado ali perto de Jesus, respeitando as decisões de Jesus. Nós acompanhamos Judas com as suas opções, suas escolhas, e depois o trem não foi, descobriu que errou, e aí quando errou era tarde. E como era um ser humano emotivo e muito sem paciência e muito explosivo,
acabou se matando porque não suportava a ideia de que tudo que ele fez pensando que estava certo, descobriu que estava errado e que ele condenou à morte gente inocente. Que Deus abençoe a todos nós e que a gente possa dizer: Jesus não está aqui, ressuscitou. Um abraço, até mais.